É bem possível que a genômica desfaça esse impasse, porém. Dois estudos gigantescos sobre o tema, ambos com participação de pesquisadores brasileiros, ganharam as páginas das revistas científicas Nature e Science, as duas maiores do mundo, em julho de 2015. As novas análises envolveram tanto o estudo do DNA dos esqueletos dos habitantes das Américas, quanto dados do genoma de populações dos atuais indígenas, incluindo aí diversos grupos nativos do Brasil. Um ponto crucial é que tais pesquisas não ficaram restritas à investigação dos famigerados marcadores uniparentais, mas observavam amplas regiões e, em alguns casos, a totalidade do genoma do núcleo das células. Trata-se de uma maneira muito mais abrangente de examinar a herança genética ancestral dessas populações. O trabalho dos autores desses novos trabalhos foi facilitado pelo avanço das tecnologias do sequenciamento de DNA, que ficaram muito mais confiáveis, rápidas e baratas nos últimos anos. Hoje é possível ler o genoma completo de uma pessoa por cerca de $1.000. Os resultados mais intrigantes estão na pesquisa que saiu na Nature, assinada pelas gaúchas Maria Cátira Bortolini e Tabitha Hünemeyer, hoje professora da USP. Nesse estudo, o que os pesquisadores fizeram foi comparar centenas de milhares de pequenas variações genéticas, de grosso modo trocas de algumas letras do DNA, que estão presentes nos nativos das Américas, com a variação existente no genoma de outros povos do mundo. O objetivo era procurar padrões de semelhança aumentada. Em outras palavras, se algum grupo do planeta afora tinha mais semelhanças com os ameríndios do que com as demais raças da Terra. A essa altura do capítulo, estou seguro que você não ficará surpreso em saber que as semelhanças predominantes são com os nossos famosos siberianos. Mas a grande bomba é que ambos os estudos identificaram o que tem a pinta de ser um leve tempero austromelanésio no DNA de pelo menos alguns grupos nativos dos dias de hoje. Chama a atenção o fato de que esse sinal austromelanésio, como dizem os pesquisadores, parece estar presente entre dois povos do grupo linguístico Tupi, os Caritiana e os Suruí, tribos originárias de Rondônia, quanto numa etnia totalmente distinta, os Chavants, que falam o idioma do tronco linguístico G. Essas distinções entre idiomas ameríndios talvez não estejam fazendo cair a ficha do significado do estudo para você. Então, talvez seja a hora de fazer uma comparação mais ocidentalizada para que as implicações de tais dados fiquem mais claras. Considere, para começo de conversa, o fato de que quase todas as línguas europeias têm uma origem comum, perfazendo o que chamamos de tronco indo-europeu. Isso significa, por exemplo, que o grego e o latim, em consequência o português, filho do latim, provavelmente descendem de uma língua pré-histórica, hoje perdida, falada há vários milhares de anos. Por outro lado, tanto o hebraico quanto o árabe são línguas semitas, com tantas semelhanças que é razoável imaginar que descendem de outro idioma antiquíssimo, hoje desaparecido. Agora, o pulo do gato é que tais dados sugerem fortemente que os povos do grupo indo-europeu e o do grupo semita devem ter se separado ou divergido numa época ainda mais antiga, possivelmente na Era do Gelo, para que as línguas tivessem tempo de se diferenciar tanto. É verdade que povos às vezes trocam de língua por motivos políticos e culturais, mas isso provavelmente acontecia com frequência bem maior no passado remoto. Com frequência bem menor no passado remoto. Ora, a distância entre os indo-europeus e os semitas no Velho Mundo é mais ou menos equivalente à que existe entre Tupi e G no Novo Mundo. Isso indica fortemente que o tempero genômico austromelanésio é algo muito antigo, que poderia remontar às origens dos primeiros americanos, mais ou menos como prevê a hipótese de Walter Neves e seus colegas. Digo mais ou menos porque o cenário composto
pelos autores dos recentes estudos genômicos é relativamente complexo. A participação de grupos com sangue de Luzia, entre aspas, no povoamento original do continente teria acontecido, segundo os geneticistas, quando tribos aparentadas dos atuais austromelanésios teriam se miscigenado com primos dos siberianos modernos, ainda na Beríngia, ou seja, antes da chegada às Américas propriamente dita. Esse primeiro grupo mestiço foi apelidado pelos pesquisadores com o simpático termo tupi, Ipiquera, algo como ancestrais. Para encurtar, tal etnia hipotética tem sido chamada de população Y. Os nativos brasileiros de hoje seriam o resultado de uma segunda miscigenação, dessa vez entre a população Y e os nativos americanos que descendiam diretamente dos primeiros habitantes da Beríngia. Esses habitantes primeiros descendentes habitantes da Beríngia, esses com características tipicamente siberianas, explica Tabitha Hühnemeier. A situação da população Y nesse contexto seria muito parecida com a dos esquimós, que são um resultado de uma mistura entre os primeiros americanos e uma migração muito posterior da Ásia, diz a pesquisadora. Os esquimós apresentam 50% do perfil genético nativo americano e 50% do perfil siberiano atual. A grande diferença aqui é que os esquimós sobreviveram como um grupo distinto, provavelmente por serem muito mais recentes, enquanto a população Y desapareceu após a expansão para o sul do continente americano. Ainda é muito difícil saber qual a contribuição genética exata dos Ipiquera para os indígenas brasileiros de hoje. Modelos matemáticos empregados pelos pesquisadores para estimar isso têm um intervalo gigante de incerteza, de apenas 2% de contribuição até 80%. Só será possível chegar a uma estimativa mais precisa tendo dados genômicos da população Y e comparando com as populações atuais. Talvez os indivíduos de Lagoa Santa sejam bons candidatos para isso, diz Hühnemeier. Agora sabemos que Luzia poderia muito bem ser uma representante desse grupo. De fato, as análises genômicas de hoje são a fronteira final dos estudos nas terras de Luzia, para citar uma frase da série Jornada das Estrelas. Se e quando for viável obter pedaços relativamente suculentos de DNA dos esqueletos de Lagoa Santa, e com os avanços técnicos nessa área, graças à capacidade cada vez maior de analisar material genético com milhares de anos, a possibilidade não deve ser descartada. A última peça do quebra-cabeça talvez se encaixe afinal.